Manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial é uma das atividades de um foco que a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE Sorocaba, tem realizado em suas atividades. E hoje, 18 de janeiro de 2024, depois de nós já termos começado este ano com grande euforia de trabalho, volta às aulas, as pessoas voltando de férias para o seu trabalho, nós temos a alegria, a satisfação de contar nesse podcast, o Pod 18 da ADCE, com a presença, a participação da atual presidente da ADCE, a empresária, a dinâmica, ela que é uma formadora, que tem assim um trabalho muito grande atual, junto à mentoria também de empresas, nesse podcast. Então, Regina Carvajal, seja bem-vinda. É com alegria que nós temos você e sabemos que quem está assistindo hoje, neste 18 de janeiro, vai aprender muito com a tua experiência, com a sua vivência. Você que começou na ADCE assim, há pouco tempo, há poucos anos, né? E de repente se tornou, pela sua capacidade, pela sua liderança, a atual presidente da entidade. Então, bem-vinda, gostaria que você se apresentasse e é também com grande alegria que tantas pessoas que estão assistindo hoje esse podcast, né, vão ter a oportunidade de aprender com a sua experiência também em seus negócios. Obrigada, Vanderlei. É um prazer estar aqui falando com você, falando com o pessoal que segue a ADCE. Tem um peso muito grande para mim, principalmente porque eu sou a atual presidente da ADCE, e é um cargo que eu carrego com muito respeito, com muito carinho. E falando um pouquinho de quem é a Regina, eu sou uma empresária, né? Sou formada em administração de empresas. Minha formação, fui formada aqui pela Uniso, mas sempre tive meu pezinho dentro da indústria, dentro do comércio, prestação de serviços, sempre na parte de gestão de empresas. E eu queria saber assim, Regina, você, como criança, né? Uhum. Nasceu aqui a quase 100 quilômetros de Sorocaba, em Osasco, né? Exato. Uma cidade da grande São Paulo. Exato. E viveu lá em Osasco durante a sua infância. Uhum. E você, eu não sei, você podia contar aí o nome do seu pai e sua mãe, e o nome de seus irmãos, se você tem. Como é que foi você viver até 17 anos de idade, quando de repente arrumaram as malas, chamaram o caminhão de mudança, para onde nós vamos? Nós vamos para Sorocaba. Mas Sorocaba, você conhecia Sorocaba? Já tinha ouvido falar de Sorocaba? Nunca tinha ouvido falar. Eu falo, meu pai, Juan Carvajal Jiménez, um espanhol, né? Veio da Espanha, por coincidência, aos 17 anos também, junto com o meu avô, mas meu avô trazia 7 filhos, meu pai mais 6. Isso por conta da guerra, né? Antigamente, meu avô queria toda a família junta, e quando a guerra começou, ele pensou dos filhos servindo o exército, cada um indo para um lado, e existiam alguns amigos e parentes que estavam na Argentina, e eles imaginaram que aqui a vida seria melhor. E entraram num navio para ir para a Argentina, onde era o destino final. Só que quando chegou no Porto de Santos, eles acharam que a Argentina era aí do lado, né? E não era. Então, eles tinham alguns conhecidos que alojaram eles num porão, e ali eles ficaram para juntar dinheiro para ir para a Argentina ou para voltar para a Espanha. E nessa de juntar dinheiro, veja bem, meu avô, ele trazia um filho de 18, outro de 17 e uma escadinha com o menor com 4 anos de idade. Não se falava a língua portuguesa. Então, o que fazer? Meu avô, na época, era serralheiro, trabalhava na parte de serralheria. Isso. E aí eles foram fazer bico. Né? Foram pegar bico em serralheria. Meu pai conta que ele teve
3 trabalhos no mesmo dia. Era um bico de serralheria, depois vender churros na porta de escola que minha avó fazia, vender as coisas, ele e meu tio, até conseguirem montar alguma coisinha. E foi assim que eles começaram. E depois eles tiveram, eu digo que meu pai teve uma grande oportunidade, as oportunidades aconteciam antigamente muito mais fácil do que hoje, porque as coisas eram mais informais, né? E a informalidade ajuda. E havia um menor número de pessoas muito, também, né? muito menos concorrência, mas foi na época da criação de Brasília. Então, meu pai, na época, ele trabalhava, estava dando manutenção numas esquadrilhas metálicas, na Ford, e ele escutou um engenheiro falar que estava com dificuldade numa máquina, que não estava conseguindo, e meu pai encostou do lado do engenheiro, ficou muito amigo do meu pai, já falecido, seu Piscinato, e daí meu pai falou para ele, olha, meu irmão tem conhecimento, meu pai tem conhecimento, porque na Espanha ele fazia isso, ele consegue desenvolver essa peça. E aí ele falou, seu pai consegue? Não consegue desenvolver. Ele falou, tá, então vai, leva, e seu pai conseguir, tudo bem. Tá feito. E ele levou, e o pai dele, junto com ele, com os irmãos, conseguiram desenvolver a peça. Isso abriu as portas para eles, porque eles começaram a fazer muito mais serviços do que eles faziam, né? Então, a vontade de pôr a cara, de fazer a coisa acontecer, foi fundamental para que eles se estabelecessem no Brasil. E daí conheceu minha mãe, se casou, e eu nasci aqui sem vontade de ir para a Argentina. E 17 anos de idade, uma idade linda, se devia estar na escola. Por que apareceu Sorocaba nessa história? Meu pai sempre foi empreendedor junto com os irmãos dele. Eles começaram numa serralheria, depois foram construindo várias coisas, forneceram muita coisa para Brasília também. E em determinado momento, eles conheceram o ramo siderúrgico. Então, eles começaram a montar uma siderurgia, na época, muito perto do centro. Teve que buscar um outro lugar que foi um bairro mais afastado, que ficou pequeno. E aqui em Sorocaba estava se dando o terreno do metro. Né? O preço do metro do terreno estava compensando para poder trazer a empresa para cá. Na época, já como uma siderúrgica. E daí veio a empresa e os colaboradores, porque eles montaram casa para os colaboradores e vieram todo mundo. A princípio, meu pai fazia o bate e volta, só que um dia meu tio dormiu na estrada e aí eles começaram a ver a importância de se estar aqui, né? E foi quando de um dia para o outro, literalmente, como você falou, de um dia para o outro, eu já estava matriculada no 3º colegial, quando meu pai fala, estamos indo para Sorocaba. E na época, eu fiz uma guerra, né? Eu falei, não, eu não vou sair mais, porque eu tinha meus amigos, e os amigos era a coisa mais importante para uma jovem de 17 anos. Osasco, naquela região de São Paulo, era quase que uma capital. Eu estudava na Paulista, cabeça. Eu estudava no Objetivo da Paulista, para você ter uma outra ideia. Cabeça. E aí eu vim para cá, eu sou única filha viva, né? Porque minha mãe perdeu 2 bebês muito prematuramente. E aí eu falei, não vou sair, não vou fazer nada. Meu pai, tá bom, então não saia. Mas isso durou acho que umas 2 semanas. Eu falei, o quê? Eu ficar aqui? Aí eu comecei a fazer amizades. E quando você veio para Sorocaba, você foi estudar em algum colégio objetivo? Fui para o Objetivo. Fui para o Objetivo daqui. A minha turma era uma turma de pessoas de outras cidades, então eu fiz muita amizade com o pessoal das cidades da Alumínio, cidades da Redondeza. E na época a gente pegava ônibus, o que era ótimo, né? Porque eu fui aprendendo a conhecer a cidade e conhecer os amigos que iam de ônibus também. Sorocaba era muito interior ou não? Perto de São Paulo, sim. Perto de São Paulo, era tudo... A gente conhecia todo mundo, né? E o que eu mais sentia é fazer uma amizade e o pessoal falar, você conhece fulano? Tal lugar, eu não conhecia nada, eu era uma forasteira, né? Mas uma cidade... Você já era uma líder, vou falar assim, porque eu vejo que as suas atividades acompanham há muitos anos. Você tem um ímpeto, assim, muito de liderança. Você já era, nessa época de jovem, no seu grupinho de amigos na escola, lá no Grêmio, na sala de aula, a Regina já
aglutinava lá as amigas? Não, Não, pelo contrário. não é o sangue espanhol aí, não? Não, tem o sangue espanhol. Sempre teve o sangue espanhol. Eu sempre trabalhei na empresa, depois eu até te conto como eu comecei lá. E uma vez eu escutei um gerente de banco falando assim, olha, eu achava que turco era difícil, mas eu vi que espanhol era pior. E ele estava tratando comigo. Então, quer dizer, sempre teve este lado. Porém, eu era muito tímida. Eu era bastante tímida, não era de falar, eu era mais recatada. E eu digo que a gente vai aprendendo a ser quem nós somos pelas experiências que nós vamos adquirindo no meio da nossa vida. Então, algumas situações desde a infância foram me norteando a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acho que até dois gêmeos, eles têm atitudes diferentes de acordo com as experiências que vivenciam. E eu tenho muito daquilo que eu vivenciei. Eu digo que o meu primeiro ato de atitude, e isso não, com certeza as pessoas dificilmente sabem, mas foi aos 6 anos de idade, quando eu tive que buscar ajuda para o meu avô que estava passando mal. Eu estava passando férias na casa do meu avô. Meu avô teve um AVC, ele era um homem de 2 metros de altura, muito grande, e começou a passar mal. E minha avó, no desespero, muito mais de 50 anos atrás, não tinha televisão, não tinha internet, ela não tinha carro, não se tinha nada. E eu não sei por que minha avó começou a gritar para o vizinho pedindo ajuda e dizendo que tinha que chamar minha mãe. Eu hoje me pergunto, por que não colocaram meu avô no carro e levaram para o hospital? Mas o que ela fazia era isso, gritar e chamar o vizinho, que era taxista, que tinha que chamar minha mãe. E quando o taxista chegou, ele falou, não, eu estou aqui com o carro, né? Vamos chamar, qual é o endereço? Minha avó teve um branco. Minha avó teve um branco e não conseguiu saber qual era o endereço. E daí ela me perguntou, ela falou, qual é o endereço da sua casa? Eu falei, eu não sei. Me deu um branco também, eu com 6 anos de idade, eu não sabia. Puxa. E ela falou, mas você consegue levar o taxista até lá? Eu falei, consigo. Então eu saí como... da Santa Rosália até o Campolim, indicando, vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda, até chegar na porta da minha casa. E aí eu passei pelo meu pai, porque o recado era para avisar minha mãe, passei pelo meu pai e falei, olha, a avó está precisando de ajuda, eu vou estar passando mal. E eu acho que essas situações vão fazendo a gente entender que se tem que agir, tem que agir. Eu acho que na minha vida, várias coisas me validaram de que se a gente precisa fazer alguma coisa, a gente arregaça a manga, vai e faz. Não importa como. Por isso que você, pelo que consta, né, na sua história, você teve uma trajetória profissional na empresa do seu pai, né? E você começou lá no cadastro, nas contas. E no primeiro dia, seu pai deu lá um cartão de ponto, e você falou, mas o que é isso, pai? Aí cartão de ponto, eu sou filha do dono, né? Como é que foi esse negócio de cartão de ponto aí? Tinha que virar lá a manivelinha e marcar? Exatamente, eu fui para trabalhar no escritório, né, no cadastro, e tinha literalmente aquela máquina que você colocava o cartão e picava. E a primeira coisa que meu pai fez foi me entregar o cartão, e eu confesso que eu não achei nada agradável. Né? Eu já estava fazendo faculdade, 17 anos, estava indo para a faculdade, né, com 17 anos. Eu falei, mas eu preciso isso? Ele falou, não, aqui você é como qualquer outro colaborador. Você tem horário para entrar, horário para sair, se você faltar vai ser descontado, se você ficar doente você pede um atestado. E eu falei, mas eu sou sua filha. Ele falou, mas é por isso mesmo, aqui você tem que ser exemplo. E eu acho que eu entendi isto. Na hora você não entendeu, né? Mas depois... No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Mas depois, algumas coisas também aconteceram que eu entendi que eu precisava fazer a minha parte. Se eu queria o meu espaço, eu precisava fazer a minha parte. E teve uma outra situação que eu brinco que me ensinou muito também. Foi quando eu já fazia contas a receber e contas a pagar, que eu entrei para uma reunião, eles começaram a me perguntar um monte de coisa e... eu levei só números, porque eu tinha que levar números. E aí o pessoal começou a pegar muito incisivamente, eu quase que desisti. Falei, não, isso daqui não é para mim, eles estão pegando no meu pé, né? Mas aí tem aquele lado da Regina que quer provar que pode. E aí eu fui na outra reunião com um monte de número.
Aí ele perguntava, eu estava lá com papel. Na terceira, fui também munida. Na quarta reunião, eu quase levei meu escritório todo. Ele falou, para que tudo isso? Porque cada hora ele achava uma coisa diferente para perguntar. Esse era o meu tio. Aí Tio Inocêncio? Não, o Inocêncio era mais menos. O Inocêncio era mais a menos. Esse era o Manuel. Aí ele perguntou, eu falei, não, porque você vai perguntar e eu quero saber o que eu vou responder. E aí ele me falou, não precisa trazer tudo isso, não. Já vi que você já sabe. E a partir do momento que ele percebeu que eu sabia, ele parou de me perguntar. E isso é uma das histórias que eu conto da minha infância, mas esse posicionamento teve muito a ver com o que eu aprendi com a Inocêncio. Tá. Que era, não sabe? Pergunta. Quantas vezes for necessário. Mas a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, seja responsável e haja de acordo com aquilo que é o certo. Então, meu tio Inocêncio me ensinou muito. Ele era uma pessoa extremamente paciente. Foi uma das pessoas que meu grande professor. Meu grande professor. Você tem um jeito, pelos anos que eu te conheço, que valoriza muito o ser humano, os valores humanos, né? E isso daí é algo assim que diferencia as pessoas no seu comportamento junto à comunidade, junto à empresa, né? Como é que a Regina, ela passou dessa fase de jovem, depois formada, e aí de repente veio nela esse ímpeto empreendedor, né? Que é o tema hoje do nosso podcast, é o empreendedorismo e a valorização mesmo da pessoa, que é o princípio forte da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, e você como presidente dá esse testemunho, esse exemplo hoje aqui. Nós temos aí as pessoas assistindo esse podcast e está se baseando no testemunho da presidente, com certeza, dos diretores e da mensagem que se está passando. Essa transformação dessa jovem que de repente se formou e chega depois a uma responsabilidade, teve passos até isso. Você começou como empresária com quantos anos? Se lembra com quantos anos você tinha? Ou como é que foi essa... O que aconteceu de repente? Regina, vamos montar um negócio. O que de repente pintou assim? Foi o ímpeto da família, do pai? O que te levou a querer abrir? E que tipo de negócio primeiro você abriu? Então, Vanderlei, eu digo assim, tudo é construído, né? E eu ver meu pai sempre foi uma inspiração. Tá. A forma com que ele fazia, meu pai era daquelas pessoas que dizia que não precisava de contrato. O que estava falado, estava falado. E ele cobrava e fazia agir por isso. Mas eu entrar no empreendedorismo foi algo natural. Porque, a princípio, eu trabalhava na empresa, como contas a receber e contas a pagar. E eu pretendia continuar assim por um bom tempo. Mas eu me casei, eu fui uma das primeiras primas a se casar. Meu pai tinha os irmãos dele que eram os sócios, né? E na época eles acreditavam que ou você trabalha o período todo ou não dá para a empresa, né? Então eu fiz uma proposta para eles para trabalhar meio período, fazendo tudo aquilo que eu fazia, para eu poder dar conta da minha casa, das minhas coisas, né? E eles falaram que não. Que ou eu ficava o dia todo, ou eu não ia trabalhar. E aí eu tinha, na época, uma ex-cunhada que estava montando uma empresa com 3 amigas, com mais 2 amigas, que foi uma empresa de pesquisa, e elas precisavam de alguém para cuidar do administrativo, me convidaram para ser sócia. E aí eu entro com elas. Era pesquisa de mercado? Era pesquisa de mercado. Nós chegamos a fazer pesquisa para o Cruzeiro do Sul. Foi bem legal. E aí nós ficamos um ano, fizemos a inauguração do antigo shopping regional. E aí eu fiquei grávida. E a empresa recebeu, algumas sócias receberam uma proposta para trabalhar no Carrefour. E eu, com um barrigão, falei, não, vai vocês, né? 2 foram, 2 ficaram.
Eu falei, vai vocês e a gente termina aqui, tudo bem. Tá. E nesse meio tempo, meu ex-marido ficou desempregado, meu pai muito empreendedor que era, né? Ele começou com uma loja de carro, onde nós éramos sócios do meu pai, e um dia ele construindo, conversando com um vendedor de uma loja de material para construção, ele escutou do rapaz, não tem uma loja especializada em material elétrico. Tá. Daí ele falou com meu pai falou, vocês estão reclamando que loja de carro não é o que vocês querem, por que vocês não montam uma loja de material elétrico? Eu falei, não, nem eu sei. E o meu ex-marido na época falou também, não conheço nada. Ele falou, o cara disse que vem ensinar. Então começamos a loja, ele, né, o Sérgio, um lavador de carro, e o vendedor da outra empresa que veio para nos ensinar o que era material elétrico. E aí começou. Eu comecei a tomar gosto pelo empreendedorismo. Eu sempre gostei das coisas muito organizadas, né? Então eu comecei a organizar, colocar processos. O meu negócio era ficar na gestão mesmo, né? Então fui contratando pessoas por contas a receber, treinando por contas a pagar. Eu que desenvolvia sistema, que falava como é que era, e a coisa foi indo naturalmente, Vanderlei. E quando você fala de valores, eu acredito que nós somos aquilo que nós somos 24 horas por dia. Eu escutei muito de pessoas que falavam, quando a gente trabalha, a gente tem que ser outra, né? Eu sou uma pessoa em casa, aqui no trabalho, eu tenho que ser outra. Eu não acredito nisso. Eu sou o que eu sou dentro e fora de casa. Então, eu levo muito isto para os meus negócios, para as minhas empresas. Quem eu sou, né? Isso é uma coisa que tudo que eu for fazer, eu vou pensar, sempre pensei se eu me orgulharia desta atitude. Se eu me orgulhasse desta atitude e Deus se orgulhasse dessa atitude, eu faria com certeza. Hoje eu tenho 3 perguntas, né? Se eu me orgulho do que eu estou fazendo, se meus filhos vão ter orgulho do que eu estou fazendo, e se Deus se orgulha do que eu estou fazendo. Quando você fala se os seus filhos vão ter orgulho do que você está fazendo, vendo seus filhos adultos hoje e conheço eles, como é que se vê esse testemunho que se deu para os seus filhos? Porque me parece, assim, pelo que eu observo, que é um sentimento não só de filho para uma mãe, mas há um sentimento de orgulho pelo que a mãe representa como empreendedora. Empreender é uma arte que também se expande para com os filhos. Olha, eu te digo que empreender é uma arte. De uma certa forma, a gente precisa ser criativo para poder empreender. Então, precisa ter paixão no que faz, precisa ter encantamento, precisa aprender a lidar com pessoas, precisa aprender a lidar com desafios. Então, primeiro, já a palavra empreender, para mim, é uma arte, sim. Agora, inspirar, eu acho que a gente inspira de 2 formas. Eu posso te dizer que a influência da mãe empreendedora foi positiva e negativa para os meus filhos. Positiva como empreendedora, aquela pessoa que arregaça a manga, que vai, que faz, mas negativa porque muitas vezes eu vi a empresa em primeiro lugar. Então, isso foi uma das coisas que me fizeram rever muito todo o meu trajeto, tudo que eu passei, foram colocar alguns valores à frente e entender o que eu quero. Meu pai sempre foi assim. Pra você ter uma ideia, meu pai chegava final de semana e não conseguia se libertar. Ele chegava e começava a falar de trabalho dentro da mesa, no almoço. E meus filhos viram muito isso. Isso não é uma coisa produtiva. Tanto que eu, com o Sérgio, logo que nós nos casamos e nós montamos a empresa, o nosso acordo era não se fala de trabalho dentro de casa. E nós não falávamos. Exceto, eu lembrei que eu preciso te dar um recado. Mas a gente não falava, mas eles viam muito isso com o meu pai. E como o meu pai perdeu a vida literalmente trabalhando, eu acho que eles, de uma certa forma, resolveram que queriam ser empreendedores, mas de uma forma mais leve. Tá. Isso é um conselho que, entre aspas, esse conselho, para quem está assistindo, que tem
esse jeitão, esse vício, essa rotina, porque é um ensinamento que você está passando pelo seu testemunho, de que chegar no final de semana, levar essa conversa para a mesa é negativo? Extremamente negativo. Nós temos que pensar que o trabalho, ele é um meio. Tá. Né? Ele não é o fim. O trabalho é conseguir ganhar o dinheiro para você ter algo, e este algo é viver melhor com a família, é poder viajar, é ter aquilo que você quer. E, de repente, você se vê num momento onde você está com a sua família, onde você está pleno ali, buscando o meio e não o fim. Então, é importante quando a gente tem esta consciência. E, às vezes, a gente entra, principalmente, você sabe que a gente começa a empreender por paixão e por necessidade, né? E muitas vezes a pessoa entra no empreendedorismo por necessidade, começa a descobrir, começa a ver que existe oportunidade, começa a ver que dá para fazer uma série de coisas e fica cego. E esquece todo o restante. E aí é muito difícil. E quais são os desafios dos empreendedores hoje? Nossa, são muitos. São vários desafios que nós temos. Eu acho que muitos desafios que nós vemos hoje ainda está ligado à falta de conhecimento e conhecimento de gestão. Eu não estou falando de grandes empresas. As grandes empresas elas já estão estruturadas, elas já têm uma linha de trabalho já toda certa, mas o pequeno empreendedor, aquele empreendedor que fica conversando, que é pai, filho, todo mundo junto, muitas vezes ele carrega tudo dentro da cabeça dele. Ele não tem processos, né? Então, eu acho que se você não tiver tudo isso, falta de planejamento, metas, objetivos claros, se você não tiver, eu acho que uma visão mesmo do que é gestão dentro de todos os âmbitos, né, você acaba se perdendo. Então, é importante que a gente encare uma empresa, independente do tamanho dela, como uma empresa. Eu vejo, hoje dando até consultoria, muitas pessoas, elas começam na informalidade e elas nem fazem o custo de acordo, porque eu trabalho em casa, eu não tenho água, não tenho luz, não tenho despesa, não tenho nada, aí faz o preço dela em cima daquilo que ela já entende que dá o lucro dela. Quando ela começa a crescer, ela precisa ter um lugar, aí ela vai computar água, luz, energia, o preço dela vai lá em cima, ela não fica competitiva. Então, nós temos que olhar, independente do tamanho da nossa empresa, com responsabilidade, o que nós queremos e sempre com olhar aonde eu quero chegar. Eu digo assim, a gente tem que se perguntar, não é por que eu sou um empreendedor, para quê? Qual é o meu objetivo final? Né? Para que eu estou empreendendo? Porque só aí a gente consegue entender que vão vir desafios e que você vai ter que lidar com tudo isso. Para ser empreendedor, a pessoa tem que ser líder? O líder nasce ou o líder ele é construído? Eu acho que ninguém nasce sabendo. Então, o líder, ele é possível você aprender, sim, a liderar. Porém, existem pré-requisitos que as pessoas já trazem de natureza. No meu caso, eu aprendi a enfrentar desafios. Isso é uma característica muito boa para um líder, porque eu não tenho muito medo de desafio, não. Eu saio do seguinte princípio, que o não eu já tenho. Eu vou tentar o sim. E tudo isso pode ser aprendido? Pode. Mas se o meu perfil não for condizente com um perfil de líder, de querer motivar as pessoas, de querer ir atrás de metas, objetivos, de querer fazer com que as pessoas entendam qual é o seu potencial e tirar dela o seu melhor potencial para que ela possa se desenvolver, eu vou sofrer muito mais nisso e às vezes eu não vou conseguir. Eu dou exemplo que um excepcional vendedor nem sempre é o melhor líder de vendas. Porque saber vender não é liderar. Mas é possível que se aprenda, sim. Mas eu digo que para você ser excepcional, você tem que pegar aquilo que você já faz muito bem e treinar. Você já foi numa
que a mulher vai muito isso em loja de sapato, né? Sim. E vai comprar sapato e desce a prateleira para escolher um e no fim fica na dúvida tudo e o vendedor começa a te olhar para você com uma cara de puxa vida, já desci 30 pares aqui, ela não decide nenhum e está quase desistindo de comprar ainda por cima. Você já viu dois tipos de vendedores, aqueles que vendedora que tem paciência, que desce, e aquele que fica lá até o fim e quando você compra o sapato ele dá uma respirada assim e você sai de lá elogiando ele, nossa, fui bem atendida. Esse tipo de comportamento do ser humano de dar essa atenção já é da pessoa ou isso é treinamento? Você treina o vendedor para ele ter essa característica de fazer bom atendimento? Como é que você vê isso com a tua experiência? Eu acho que, primeiro, a pessoa precisa ser humilde, entender que, por mais que ela saiba, ela não sabe tudo. Eu trabalho muito com a Ana Carolina, que é especialista em vendas, escuto e aprendo muito com ela também. Mas uma das coisas que eu falo, você precisa aprender a escutar o seu cliente. Para você ser um bom vendedor, eu falava isso muito dentro da minha empresa. Aprenda a escutar o seu cliente. Não é você falar, mas sabe, a gente escuta às vezes aquele que está há muito tempo, fala, eu sempre fiz assim e deu certo. Uhum. Você sempre fez assim e deu certo com um tipo de cliente. Porque se você... eu digo que eu trabalhei com eventos, só um adendo para poder ilustrar melhor, e foi uma das melhores coisas que eu já fiz, porque eu aprendi que tudo tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. E muitas vezes davam algo errado em eventos. Se você quisesse resolver o problema, você estava causando outro. Como assim, se você quisesse resolver, você estava causando outro? Porque eu não sabia, sem o conhecimento do que a pessoa que estava fazendo o evento precisa, eu não vou conseguir resolver o problema dela. Então, vamos supor, atrasou um coffee, está com o horário apertado, eu chegava lá e falava o real problema. Olha, aconteceu isso. Atrasou o coffee está chegando, ou deu problema no forno, ele vai demorar um pouquinho mais. O que você quer que eu faça? Ele falava, olha, muda o slide. Passa o slide para cá, porque eu vou fazer. Ou senão, não tem problema, pode atrasar. Ou senão, olha, cancela o coffee que eu vou colocar uma outra coisa. E quando você fazia o que a pessoa pedia, no final tinha acontecido uma situação errada e ela chegava para você e falava assim, obrigada. Você resolveu o meu problema. Que problema ela tinha? O problema fui eu que tive. Eu estava com um problema no coffee, mas a partir do momento que eu dizia o que eu posso fazer para te ajudar, para resolver isto, a solução era dada de acordo com o que ela precisava. E eu vejo muito isso na parte de vendas também. Quando você chega para mim, você tem uma necessidade. Qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Você está com uma máquina parada, que a sua hora é muito rápida, que você precisa de uma peça para sair, ou você precisa de uma explicação técnica? Você tem que fazer de acordo com o que a pessoa precisa, senão não dá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Regina. Quando é que a DCE entrou na sua vida? Então, a DCE entrou na minha vida, a gente já era associado... Foi paixão ou foi um sentimento assim de passageiro? Entrou como paixão mesmo? Ela entrou... Eu te digo assim, a gente já era associado da DCE e eu fui convidada para fazer o primeiro fórum da DCE para falar sobre comunicação, responsabilidade, né, social e comunicação. E tinham 4 palestrantes e de todos muito preparados e eu a menos preparada para poder falar. Mas eu tinha uma coisa que foi ao meu favor. Eu estava ali falando da minha experiência, da minha expertise. E as pessoas me olhavam muito com uma cara de interrogação, dizendo, poxa, o mercado é competitivo. Como é que você trabalha com responsabilidade social num mercado tão competitivo? E dá certo. E é possível, quando todo mundo está no mesmo caminho e sabe aquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando eu dei esta palestra, e a repercussão dela também, fez com que eu me identificasse cada vez mais com a DCE e com os princípios e valores da DCE. E eu comecei a mostrar para as pessoas que era possível, que a dificuldade é nós que fazemos. Muitas vezes nós criamos as dificuldades para justificar um fracasso, com medo de dar certo até. Com medo de dar certo. Aí não sei se vai dar certo ou não, eu já vou me garantir. Pode ser que não dê, pode ser que não vai.
E isso começou a me mostrar que eu precisava dar muito mais a minha cara para bater. E eu digo que, mais do que me encantar pela DCE, eu me encantei por este tema dentro da minha empresa. Foi aí que eu comecei a pegar o RH e falar, vamos explicar para esse pessoal. Eles precisam entender o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Nós precisamos trabalhar as boas práticas dentro da empresa. E o que é para você responsabilidade social, no sentido de que você agora está falando para muitas pessoas, e muitos escutam falar, até leem, mas não têm noção. O que é responsabilidade social e como que as pessoas podem ter essa semente da responsabilidade social implantada no seu negócio? O que você falaria? Eu acho que é ter uma postura mais humana. Ponto. Hoje em dia, é inadmissível que exista a escravidão. Aí você fala, não, ele existe. Existe trabalho escravo. Uhum. Várias empresas trabalham e ganham, compõem o seu produto em cima de trabalho escravo. Então, nós temos que ter a consciência e falar, não, ele vai me fornecer mais barato, mas eu não compro dele. Não compro. Por quê? Porque ele está explorando o ser humano para poder vender mais barato. Então, adquirir produtos destas empresas é compactuar com isso. Uhum. E nós não podemos compactuar. O empresário ele precisa se posicionar. Ele precisa exigir que sua empresa e os seus líderes sejam congruentes com aquilo que ele acredita, com aquilo que a empresa acredita. Os salários precisam ser justos. Antigamente, uma mulher ganhava muito menos do que um homem desenvolvendo a mesma coisa. A gente tem que ser avaliado por aquilo que nós entregamos, né? O salário tem que ser justo. Nós temos que ter uma consciência ambiental. Se nós não tivermos essa consciência, o mundo não vai mudar. E não adianta a gente sair fazendo abaixo-assinado para que tenha isso, tenha aquilo. Isso é terceirizar a nossa responsabilidade. Nós precisamos começar no nosso meio, dentro da nossa empresa. O que eu faço? Né? Como é que eu trato os produtos? Como é que eu uso o papel? Como é que eu reciclo? Como é que eu faço isso? Eu tenho que ser exemplo. Como meu pai falou, você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo dentro da sua empresa. Começando lá de cima até lá embaixo. Todo mundo está andando de mão dadas. Se a empresa for bem, todo mundo ganha. Se a empresa não for, todo mundo cai. Então, isto é extremamente importante. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Isso são boas práticas dentro de uma empresa? São boas práticas dentro de uma empresa. A gente precisa traçar metas, objetivos, entender o que nós queremos e o que nós precisamos e trabalhar com transparência. Às vezes a gente vai nas empresas e você vê aqueles quadrinhos extremamente ornamentais de missão, visão e valores. Certo. Né? Isso não pode ser decorativo. Eu vejo muito isso. Isso tem que ter um porquê. A peça de decoração e não atitudes a serem tomadas. Não, a gente precisa entender o que é esta empresa, o que ela fala, o que ela quer comunicar, para que todo mundo possa não colocar o uniforme, né? Mas realmente se sentir parte. Eu sempre falei para os meus colaboradores que nós éramos uma família, porque trabalhávamos muito mais dentro da empresa do que ficávamos nas nossas casas. Nós precisávamos ser responsáveis com isso. E essa responsabilidade também, ela é minimizada quando uma empresa, ela sabe onde ela quer chegar, ela cria normas e regulamentos, ela tem um código de ética e conduta e divulga tudo isso. Parece baboseira. O pessoal fala, mas eu vou criar isso daí dentro da minha empresa? Isso vai respaldar os líderes. Isso vai respaldar as tomadas de decisões. Isso vai respaldar qualquer pessoa. Porque se você não sabe o que você está fazendo, se o colaborador não sabe o que ele está fazendo, ele não pode ser julgado. Porque às vezes ele agiu de acordo com a cabeça dele. Agora, a cabeça dele está em congruência com a sua empresa? O que ele está fazendo vai ser bom para a sua empresa? Na cabeça dele, sim. Porque se ele achasse que não, ele não estava fazendo. Mas se a gente não for transparente, não explicar e não falar o porquê, as pessoas não vão entender. Quando eu implementei, quando a minha empresa começou a crescer e nós implementamos
código de código de ética, conduta, regulamentos. E a cada entrada de um colaborador, nós fazíamos uma integração e nós passávamos tudo isso para os colaboradores e perguntávamos qual a sua dúvida, por que que nós estamos fazendo isso, para que nós estamos fazendo isso. E quando eles entendem o para quê, a coisa é muito melhor. A gente diminui o ruído. E diminuindo o ruído, nós temos mais produtividade, nós temos mais assertividade. Uhum. Então, comunicação, transparência dentro de uma empresa é tudo. Se nós queremos crescer, nós precisamos comunicar e falar. Esses dias, uma moça que eu conheço, ela estava procurando emprego e conseguiu emprego. Aí ela falou, Vanderlei, eu consegui emprego, mas pedi demissão no dia seguinte. E aí eu falei, mas como, né? Você lutou tanto para conseguir. Não é, sabe o que é? É que a empresa que eu fui lá, que na verdade não é empresa, é uma empresa, mas é um comércio, né? Uhum. É um comércio que vende frios, né? E ela falou, eu cheguei lá e o dono me colocou para fazer um serviço que eu fiquei em dúvida, o que era? Aí ela falou, ele compra queijos, né? Em São Paulo, no Mercadão, que já estão para vencer, e ele traz, e aí ele dá para a empregada tirar a etiqueta e colocar uma etiqueta nova com prazo de vencimento para daqui 3 meses, e já vai vencer amanhã, né? E aí eu tinha que estar colando, tirando a etiqueta e colocando a etiqueta. E eu falei para ele que eu não faria porque eu aprendi que a gente tem que ser honesto, ético. E ele falou, bom, se esse serviço não serve para você, já nem comece. Mas tem que ser assim. E aí eu falei, você teve uma atitude correta, né? E esse empresário está tendo uma atitude incorreta, porque ele está enganando não só os consumidores, mas está enganando a si próprio, porque para ter lucro ele está se fazendo valer de uma estratégia, né, bastante errada. Esse tipo de antiética deve existir muito por aí. Uhum. E eu elogiei a moça que me falou. Por que acontece isso, Regina, no seu modo de ver? Por que as pessoas são tão desonestas, vamos ser sinceros, né? De vender um produto que pode fazer mal para a saúde, que etc e tal, enganando, né? Por que acontece isso ainda hoje, 2024, século XXI, ainda existe esse tipo de comportamento? O que você acha? Olha, todos nós temos vários valores, né? Nós temos 24 forças de caráter. E todo mundo tem. Só que às vezes a pessoa usa mais uma e menos outra. É difícil eu falar de uma pessoa sem saber o que passa na cabeça dela, mas às vezes ela tem uma força que faz com que ela tenha essa necessidade. Não vou prejulgar. Mas eu já diria assim, uma pessoa que age desta forma, ela vai agir como com um colaborador? Ela vai ser capaz de pagar todos os impostos, ela vai tratar como o seu colaborador. Porque ela é o que é em todos os setores dentro da sua empresa. Se ela está passando a perna para ganhar numa validade, ela pode passar para ganhar a perna para qualquer coisa. Então, uma pessoa, quando ela tem o seu valor muito bem definido, ela conhece a si mesma, ela sabe o que é importante para ela, ela não consegue trabalhar numa empresa dessa forma. Por quê? Porque não é condizente com ela. E será que a DCE, com esse trabalho tão bonito que a DCE faz, não só no Brasil, mas no Uniapac, no mundo, com essas sementinhas que a DCE vai fazendo, como esse podcast e tantos outros trabalhos que a DCE faz, não é uma missão da DCE também ir conscientizando os empresários a tomarem atitudes com respeito aos valores? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é isso que me encanta mais. Eu digo que ser presidente da DCE é um grande desafio. É um grande desafio porque nós somos uma instituição que agora nós conseguimos até... me ajuda, Vanderlei, me deu branco aqui. Branco de ver...
o certificado de utilidade pública, Uhum. né? Então, nós fazemos um trabalho muito importante, mas é um trabalho de conscientização. Inclusive, os empresários às vezes falam assim, mas o que eu ganho me associando na DCE também, né? Uhum. Ele ganha a certeza de que nós estamos divulgando e trabalhando em cima de algo que é extremamente importante. Como é que eu quero que meu neto veja esse mundo? Como é que meu neto vai passar pela vida? É a minha consciência. Sabendo dos princípios da DCE, então, eles participar da DCE, ele tem, na verdade, um selo de garantia Sim. de um comportamento de uma entidade que preza por isso, né? Exatamente. Porque uma das coisas que você fala, assim, com muita propriedade, é que a empresa que adota um código de ética e conduta no seu regulamento interno, ela já está tomando essa postura. Com certeza, com certeza. Ninguém nasce sabendo, Vanderlei. A gente precisa da norte. Uma pessoa, um colaborador, que ele não sabe para onde ele vai para qualquer lugar. Por isso que é necessário os líderes, por isso que é necessário que as pessoas treinem. A gente precisa que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Olha, é uma pesquisa da revista Veja que 87% das pessoas que são dispensadas de uma empresa são dispensadas por comportamento. Nós contratamos competências e dispensamos comportamento. Só 13% das pessoas é por problemas operacionais. E por que comportamento? Porque não sabe como agir, porque não sabe o que está fazendo, porque vai no fluxo, porque fulano faz assim, então acho que é para fazer, porque o outro falou que é certo. Não. Então, nós precisamos entender, olhar e muitas vezes escutar o nosso colaborador. Isso é extremamente importante. E para o empreendedor, ele tem que ter isso muito claro na sua cabeça. E conversar com cada setor e ver quais são os problemas, para que nós possamos juntos ir na mesma direção. E na minha empresa, nós tínhamos um quadro com um código de ética, lá, código de conduta, regulamento, e isso muitas vezes era um respaldo para o líder que queria dar uma orientação. Falar, olha, até aqui é legal fazer, aqui não pode, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Fora extrair o que é de melhor do colaborador, sempre, sempre. E que dicas você daria, assim, para quem quer começar a empreender? Eu acho que, primeiro, vontade. Eu acho que você precisa empreender, entender que empreender não é só ganhos. Vai haver perdas. Em tudo que a gente faz na vida, existe ganhos e existe perdas. É uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo. Qualquer escolha que você fizer, você vai ter um ganho e vai ter uma perda. E você precisa entender qual vai ser a sua perda. Então, eu quero ficar com os meus filhos, eu quero curtir a vida, eu quero... Então, não empreenda, porque você vai ter responsabilidades e você vai ter que treinar e você vai ter que ensinar. A princípio, você é sozinho, depois vai entrando as pessoas, vai entrando equipes e você vai ter que ir qualificando, ou você não tem uma empresa, você tem um negócio. Porque o negócio é quando você faz tudo. Eu, empresa, né? Eu faço tudo. Eu entrego, Agora, esse é um negócio. Se você faltar, ele não funciona. A empresa não. A empresa já está preparada para que você possa tirar umas férias, para que você possa... Por quê? Porque ela já tem mecanismos, ela já tem processos. Todo mundo sabe o que tem que fazer, como tem que fazer. Então, é importante você também entender que você vai ter que colocar a mão na massa. E vai ter que colocar muito. Não é no começo que você vai tirar o seu lucro. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor, Regina? Sim, eu acho que hoje em dia nós temos muitos empreendedores porque eles empreendem na sua casa, né? Você pode aprender, com certeza. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor. E o legal do empreendedorismo é que a pessoa pode começar num negócio pequeno, fazendo aquilo que ela sabe e, de repente, fazer prosperar. Porém, a gente precisa entender que algumas características do que nós falamos acima precisam ser desenvolvidas no empresário, no empreendedor. Se ele não tiver objetivo, se ele não treinar as outras pessoas, ele, por exemplo, pode ser muito bom em fazer bolo, mas será que ele sabe vender? Sim. Então, para ele ser um empreendedor, ele vai ter que chamar alguém que vai vender para ele.
que pode ser uma pessoa que tenha mais habilidade. Ele precisa ter um conhecimento pequeno de tudo para poder gerir. Este é o empreendedor. Fazer com que o negócio dele seja rendável, seja prazeroso. Ele não precisa necessariamente saber de tudo, mas ele precisa estar no comando de tudo. É possível sim. Agora, quando a pessoa... Ela tem que se cercar de por exemplo, você, independente da sua função na DCE, de atual presidente, na sua vida profissional atual, você também dá consultoria, Sim, né? sim. E eu percebo que quando a pessoa está começando a empreender e ela se cerca de profissionais, como você, assim, ela tem muito mais segurança de que o negócio dela pode ter caminhos grandes. Vou dar um exemplo prático. Uhum. Eu me lembro que, há alguns anos, né, eu fui procurado por uma mulher que ela me contou que era boia fria e começou a fazer bolo, né, e vendia bolo nos finais de semana. Que legal. E aí ela me procurou lá na minha agência, junto com uma advogada, e falou que começou a fazer bolo. E aí, com o passar dos anos, ela ensinou, ela vendia depois na casa dela, e depois ela criou lá um pequeno comércio de bolos. Uhum. E aí ela me contava que ela ensinou uma mulher a fazer bolo como ela fazia com a receita, e logo ela abriu uma pequena loja para essa cozinheira fazer uma segunda lojinha. E quando ela me procurou, ela tinha 13 já lojas de bolo, né? Uhum. E aí a advogada que estava dando consultoria, que tinha uma empresa como você tem, orientou ela a procurar uma agência de publicidade para transformar a marca dela e o bolo dela no negócio. Sim. E hoje essa senhora, ela colocou a empresa para administradores profissionais e ela só acompanha, né? O nome dela é Creuza com R mesmo, não é Cleusa com L, é Creuza. E ela tem mais de 500 lojas e é dona da Sodier. Que legal. Né? Da Sodier Bolos. E ela cresceu tanto que hoje ela ganha muito dinheiro. Mas o princípio a Creuza tem. Eu converso com ela às vezes e ela fala que o princípio dela é honestidade e ética naquilo que ela faz. Produtos de qualidade, marcas que ela utiliza, etc. Sim, e tal. sim. Tudo isso me dá assim como exemplo de que para dar certo, você tem que fazer certo, né? O resultado dá certo, mas você tem que agir certo. A DCE prega muito isso. Eu vejo você batendo nessa tecla sempre, né? Que para fazer certo, você tem que dar certo aquilo que você faz certo. Você, assim, como empreendedora que você foi, né? Vendeu carro, vendeu automóvel, fez uma empresa de pesquisa, teve uma empresa que foi grande em Sorocaba na área de produtos, né, de elétrica. Né? Eu sei que você tem uma filha que é psicóloga aqui. Sim. De vez em quando ela vai pedir conselhos para você, né? Já esteve aqui no podcast da ADCE. O que faz uma empresa fechar tão cedo, tão rapidamente hoje, Regina? Com tantos ensinamentos, o que acontece que, né, eu dou assessoria lá na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na comunicação, e eu vejo que o que vai de gente lá fechar empresas é uma loucura. Abrir e fechar, abrir e fechar. Por que tantas empresas fecham? O que acontece, você, no teu jeito de ver? Bom, primeiro, Vanderlei, eu vou até usar o exemplo que você usou dela. Por mais que você tenha a receita do bolo, da Creuza, não quer dizer que você vai fazer o mesmo bolo. Porque ela tem uma forma de bater a massa, ela tem uma forma de colocar no forno, ela tem uma temperatura, ela tem um produto com uma qualidade diferente. Então, ter a receita do bolo simplesmente não significa que você vá ter uma empresa de sucesso. Dizer que para você ter uma empresa você precisa inventar a roda, não. Eu acho que existem vários cursos
Inclusive, o Sebrae, ele dá cursos onde diz tudo que uma pessoa precisa para ter uma empresa. Acontece que a informação é muita. Tá. É muita informação e a pessoa não consegue colocar na prática. Ela está envolvida em poder fazer o dinheiro para a coisa acontecer e não consegue administrar tudo isto. E aí é quando eu digo, todo mentor, ele precisa de um mentor. É. Todo médico precisa de um médico para cuidar dele. Todo psicólogo precisa de um psicólogo. Todo mundo precisa de todo mundo. É por isso que eu acredito que as mentorias são extremamente positivas, porque elas fazem o empresário parar um pouquinho, sair um pouquinho fora da caixa e ver o que está acontecendo. Quando a gente está no meio daquele furor, muitas vezes você não percebe. Você se envolve no problema e você não consegue enxergar. Então, tudo problemas de gestões. Nós precisamos ter muita gestão. Eu acho que a gestão é uma das coisas mais importantes, né? A gente precisa ter gestão administrativa para ter um planejamento empresarial e ter objetivo claro. A gente precisa ter uma gestão operacional para ter equipamentos, infraestrutura de qualidade, para otimizar processos internos. A gente precisa ter uma gestão comercial, qualificando equipes, alinhando com a empresa, tendo uma boa comunicação, trabalhando metas e metas atingíveis. Porque não adianta colocar meta torta à direito para que ninguém consiga bater. A gente precisa de uma gestão financeira, entendendo os números, controlando, acompanhando, vendo se a empresa está saudável. Porque vender só não significa estar bem na empresa e ter dinheiro no banco também não significa isto. Então, a gente precisa de gestão de pessoas para poder valorizar os colaboradores, escutar o que eles estão dizendo, contratar de forma mais efetiva. Então, tudo isto, uma mentoria pode te ajudar. Tudo isto pode fazer com que você olhe. E uma das coisas que, agora eu digo, falando como presidente da DCE, um dos grandes desafios que nós, da DCE, temos é criar empresas com valores. Quando eu digo criar empresas com valores, é fazer com que empresários resolvam ter um momento da sua vida dedicado uma vez por semana ou a cada 15 dias para um bate-papo em volta de uma mesa, falando das suas dificuldades. Porque, às vezes, a minha dificuldade vai te dar uma luz para que você possa colocar em prática alguma outra coisa. Então, quando a gente conseguir criar núcleos de pessoas que estejam dispostas, porque para isso você precisa estar disposto também a ceder meia horinha do seu tempo num happy hour, no final de tarde, para conversar com algumas pessoas sobre o dia a dia da sua empresa, você vai ver que muitos dos problemas podem ser solucionados. Nós temos na mão tudo aquilo que nós precisamos. A gente só precisa saber acessar. Eu, muitas vezes, quando dou mentoria, Vanderlei, as pessoas me perguntam e chegam com uma lista de coisas que precisa melhorar. Uma lista que na visão delas ou na visão do outro, que o outro está dizendo que elas precisam melhorar. E eu normalmente derrubo uma pessoa quando eu pergunto, e aí, o que você tem de bom? A pessoa tem dificuldade porque dizer o que ela faz de bom já é um desconforto. Tá parecendo que eu sou metido. Não é. A gente precisa entender onde está a nossa força. É a nossa força que vai fazer a diferença. O restante, como você perguntou, a gente aprende. A gente aprende. Mas a gente precisa entender aonde é a nossa força. Porque isso vai fazer com que a nossa empresa não caia no esquecimento, porque a nossa empresa esteja acima de qualquer coisa. Você falou de empresas com valores. Já existem em alguns locais do Brasil, através da DCE, essas reuniões de empresas com valores, né? Já. É um dos objetivos da sua gestão trazer uma empresa com valores para ser realizada em Sorocaba? É um dos principais objetivos, né, para este ano. Por isso que nós estamos trabalhando também para aumentar o nosso quadro de associados, para que mais pessoas entendam a importância de uma empresa com valores. Elas podem se apoiar uma nas outras. Eu digo assim, a DCE não vende serviços, não é uma associação de network, mas sim de responsabilidade. São pessoas ligadas pelo mesmo objetivo. E uma vez, há pouco tempo, eu estava onde a gente menos espera, né? Eu estava no salão de beleza e uma pessoa perguntou, você não conhece um profissional assim? Eu peguei e indiquei
para essa pessoa, e depois ela veio falar comigo. Ela falou, Regina, eu tô de cara, porque eu nunca vi um profissional tão bom. Eu falei, é isto empresas com valores. Quando a empresa sabe o que ela está fazendo, quando ela é responsável, ela começa a ser referência. E nós não vamos ser uma empresa de network, eu não quero que a DCE seja uma empresa de network, mas uma empresa referência sim. Nós somos empresários que entendem e sabem o que é o valor de uma empresa, pode confiar com a gente que nós podemos e ter problema. Não vou te dizer que dentro da minha empresa nós nunca tivemos problema, foram 28 anos antes de vender a minha empresa e vendemos por opção, né? Porque meus filhos quiseram trabalhar, sim, ter suas empresas, mas empresas com outro perfil. Mas foi extremamente importante para a gente, nesta transição, entender quem nós éramos, aonde nós queríamos chegar, para que esse processo pudesse ser um processo de sucesso. Então, eu acredito extremamente nisso. E hoje eu trabalho muito em cima da minha expertise, usando a minha expertise, a minha experiência nos vários âmbitos aí, porque eu acho que aí é mais fácil, né? São cases reais. Tá. A DCE, Regina, para muita gente, né, hoje já está sendo uma verdadeira aula sobre a DCE nesse podcast, né, o nosso Pod 18, uma verdadeira aula sobre a DCE. Mas certamente ainda tem dúvidas que ficam na cabeça, né? Como que as pessoas que querem conhecer um pouco mais a DCE, participar, se associar, como é que poderiam entrar em contato com você ou com algum diretor? Se tem, assim, algum caminho para facilitar isso? Nós temos no nosso Instagram, nós temos um link, que é o Inscreva-se, né? Você vai estar fazendo uma inscrição, a gente vai receber isso, vai entrar em contato com vocês, vai entender um pouquinho da sua empresa e vamos estar apresentando a DCE, também através das nossas redes sociais, né? Tanto da DCE, Vanderlei também aqui é o nosso diretor de comunicação, como na minha rede social, da Ana, que é a nossa vice. Nós estamos aqui para poder ajudar e tirar as dúvidas. Uma dúvida das pessoas que às vezes confundem, né? Porque a DCE é uma associação. Associação. E às vezes fala, mas será que a DCE é um clube de serviço? Não, não é. Não. Será que a DCE é uma entidade filantrópica? Não, não é, né? Como é que se vê essa... Porque eu já ouvi de pessoas falando, mas a DCE é um clube de serviço? Né? Porque às vezes compara com um clube de serviço ou com uma entidade que tem uma finalidade só de fazer ação social. A DCE, pela sua origem, né? Que tem mais de 60 anos, já completou 60 anos, ela se baseia na doutrina social da igreja, né? Que foi, assim, a base, né? Sim. E você, agora, recentemente, esteve num evento em Brasília do CELAM, né? Sim. E aonde figuras da DCE do Brasil e do exterior estiveram debatendo em mesa redonda lá. É uma riqueza de ensinamento. O que se traz, assim, desse encontro com a experiência não só nacional, mas internacional que você passou lá em Brasília? Nós tivemos o CELAM. O CELAM foi a nível da América, né? Da América Latina. Então, nós tivemos representantes de vários países. O México veio em peso para cá e todos nós trabalhamos em cima das mesmas coisas. Né? Nós não somos, como você falou, uma instituição que vai promover vendas, mas sim conscientização. Se nós queremos mudar, falar de novo aquilo que eu já disse, né? Se nós queremos mudar, nós temos que começar por nós. Temos que mudar quem está à nossa volta. E começa com a conscientização. Então, este é o nosso grande trabalho dentro da DCE. Tanto que a nossa mensalidade é um valor trimestral simplesmente só como... Nós temos uma trimestralidade hoje de R$ 45,00, que é só para a pessoa, que é uma ajuda para que nós possamos nos custear as nossas palestras, custear os nossos eventos, e nós fazemos ações sociais também, mas sempre com o objetivo de divulgar
é o empreendedorismo. Apoiar empresas e divulgar o empreendedorismo. Então, o ano passado nós fizemos eventos com a Uniso, falando para os estudantes, conscientizando os estudantes. Então, esta é a nossa missão. E foi muito interessante eu participar do CELAM, porque nós trouxemos um pouquinho do sínodo do Papa e foi mesas redondas. Por isso que eu bato muito na tecla da conversa, da empresa com valores. Ali não tinha ninguém diferente, era todas as pessoas iguais. Grandes empresários, pequenos empresários, um diretor espiritual, um diretor da DCE, todo mundo falando sobre temas. E vieram coisas extremamente importantes. Eu acho que uma das coisas importantes que toda empresa também deveria ter, acima de qualquer coisa, é agregar uma responsabilidade social. Então, agregar dentro das nossas atividades algo que faz com que ela possa ajudar o próximo, possa ajudar o outro. Essa responsabilidade, esse trabalho, esse empreendedorismo coletivo vai fazer com que a gente possa movimentar e transformar mais pessoas. Não sei se eu consegui te falar. Lá nós tivemos exemplos maravilhosos, inclusive de um padre que ele é de Brasília, Frei... Nossa, agora se eu lembrar o nome eu já te passo. Mas todo mundo que chega lá e fala que quer uma ajuda, ele não dá nada. Ele é um grande exemplo de mostrar como empreender, porque ele fala assim, não, olha... Ele ensina a pescar. Ele pega meio período, ele coloca a pessoa numa sala em meio período, ele dá as noções básicas de empreendedorismo, inclusive custo. Ele faz umas bolachinhas que ele já produz, ele dá os pacotes para as pessoas venderem, ele fala, custa R$1. Você pode vender a 2. E se as pessoas forem vender no semáforo, todo mundo conhece as bolachinhas do Frei. E ele fala, você não tem nenhum compromisso comigo. Depois você vem aqui, se você quiser mais bolachinha, você paga essas e pega outras. Mas ele está ensinando a pessoa a empreender. E quando chegou uma vez uma pessoa lá, uma mulher, que ela tinha 3 filhos. E ela falou, eu quero aprender. Me falaram que o senhor ensina a empreender. Eu quero aprender a empreender, porque eu tenho 3 filhos, os 3 são especiais e eu preciso empreender. E ele falou, não, você precisa cuidar dos seus filhos. Você vai ser assistida por nós. Porque você, a sua primeira família, atitude, né? é cuidar dos filhos, dos seus filhos, como mãe. Então, para você, nós vamos te dar assistência. Então, nós precisamos ter essa conscientização. Nós precisamos entender, não guardar conosco o nosso conhecimento. Passar para as pessoas, fazer com que as pessoas possam entender e ganhar forças. É só assim que a gente pode transformar. Ganhando forças e fazendo um pouquinho com aquele que está do nosso lado. Legal. Então, nós estamos chegando ao final aí, já passamos de 1 hora. Olha, passou voando. Passou voando, né? E dentro da nossa proposta, eu acho que foi, assim, transmitido por você de uma forma muito clara. A DCE, que começou em 2008, já estamos com praticamente 16 anos de ADCE em Sorocaba. A DCE se multiplicando em termos de eventos, centenas de pessoas já passaram pelas palestras, pelo fórum. As iniciativas de 2023 da DCE em levar na Universidade de Sorocaba para alunos da universidade as palestras, com grande sucesso lá, com o apoio da reitoria da Uniso. E para 2024, o que passa, né, você e a diretoria da DCE como proposta para 2024? O que vem pela frente aí, que você está sonhando, acorda de madrugada e fica pensando, mas o que poderia ser tão bom? Porque você não faz para você, para autovalorização sua, mas é para que a DCE atinja seus objetivos. Então, eu sei que você, de repente, acorda aí nas madrugadas e fica pensando o que a DCE pode fazer. Então, o que se deseja para 2024, né?
alcançar com as suas metas para esses trabalhos, né, de palestras e fóruns, visitas e expansão mesmo da DCE, né? Colocando mais sementes aí por aí. Exatamente isso que você falou, colocar mais sementes, né? Trazer mais associados que eles entendam que eles estão se associando a um ideal, né? A uma ideologia, a você trabalhar com honestidade e transparência em todas as etapas de negociação e que é possível, sim, termos empresas extremamente lucrativas e rentáveis dentro daquilo que é certo. Porque o que é certo nós temos para o resto da vida. O incerto, o jeitinho, eles nos levam a uma vida tênue e não é o que nós acreditamos. Então, nós estamos aqui para trabalhar e apoiar os empreendedores e dar a mão para eles, para o que eles precisarem. De repente, eu preciso de uma palestra. Eu mesmo, dentro do meu conhecimento, a Ana também, a gente se dispõe a auxiliar e ajudar no que for preciso. Eu acho que unidos a gente vai muito mais adiante. E meu objetivo é esse, fazer com que todo mundo entenda e abrace a nossa causa, porque nós precisamos, o mundo ele está aí, a gente precisa trabalhar e precisamos do dinheiro. E ganhar dinheiro não é errado. Ganhar dinheiro não é errado. O errado é o que nós fazemos com o dinheiro, quando a gente ganha, qual o fim que você dá, o uso disto. Porque se você não usar o dinheiro com respeito, é mesmo aquela pessoa que trabalha só trabalha, depois vai pagar em remédio. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas entendam o valor de tudo aquilo que elas fazem. Legal. Tem alguma mensagem final que você quer deixar? Eu acho que você pode aprender tudo o que você quiser. Olhando para a câmera ali, então fala vamos lá. Com quem está assistindo, convida para ser sócio. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você queira. É importante você entender o que você quer. E para isso você vai ter que treinar, até chegar no momento em que você diga, agora eu estou preparado. Quando as coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes as pessoas falam, deu sorte. Não é sorte, é porque a pessoa estava preparada. Se você vai ter uma oportunidade. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Quando essa oportunidade bater na sua porta, se você estiver preparado, você vai conseguir abraçar. Se você não estiver preparado, você vai ter sorte. E aí eu te digo, será que você vai conseguir manter? Pensa nisso. Gratidão. Obrigado por você que está aqui nos acompanhando. Como o Vanderlei vai falar, siga a gente. Venha ser associado. É uma honra poder falar para vocês. E uma honra ser entrevistada nesse bate-papo com o Vanderlei. Gratidão, Vanderlei. Gratidão a todos que estão aqui. Então, para você que está assistindo, né? Tem mais alguns minutos do nosso podcast ainda, porque nós preparamos para o final, é um vídeo institucional da DCE, né? Esse vídeo é breve, é um vídeo de cerca de 5 minutos, e ali você vai conhecer muito do que é a DCE, né? Porque a DCE, as empresas não são máquinas, são gente, né? E você vai assistir esse vídeo e você vai se sensibilizar com certeza, porque vai mostrar uma realidade nua e crua da humanidade, né? E vai mostrar esse trabalho. Então, é muito lindo esse vídeo, assista até o final e não se esqueça, nós convidamos você para compartilhar esse Pod 18, né? Esse podcast de hoje, do mês de janeiro, hoje, dia 18 de janeiro, né? Já está passando aí das 19 horas, estamos chegando às 19h20 já, e agradecemos muito. E queremos que você compartilhe, né? Depois de terminar de assistir o vídeo, pega lá, você está lá com o YouTube na mão ainda, clica lá para você se inscrever no canal da DCE. Não há nada com o nome de podcast, a Bia. Era isso que eu falou. E você clica lá, né? Compartilha esse podcast, manda lá para os seus amigos, vamos aumentar o número de pessoas inscritas, dá o seu like lá,
coloca a sua mensagem também do que você achou desse bate-papo que nós tivemos hoje aqui, neste dia 18 de janeiro. Convidamos você para o próximo dia 18 de fevereiro, né? Onde nós vamos ter um convidado também, o professor Edelcio Fock, que vai falar sobre coragem para agir. É um assunto muito interessante que estamos preparando para o dia 18 de fevereiro. Então, obrigado, um bom carnaval para você, chegando aí o começo de fevereiro, um bom final de janeiro, né? E não se esqueça do convite aí da Regina. Venha ser associado da DCE, venha fazer parte desse grupo tão amigo, né? Que se reúne, que procura trocar ideias para que os valores sejam cada vez mais sentidos mesmo, né? Não só em Sorocaba, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, muito obrigado pela presença aqui nesse podcast hoje. Obrigado, Regina. Obrigada. Obrigado, Ana, por estar aqui participando com a gente, a nossa vice-presidente, né? E em breve você estará sentada aqui também, contando um pouco da sua história. Obrigado ao João, que ficou lá na mesa de edição do Estúdio Corp aqui, que está nos atendendo. Obrigado aí a InOffice Ramírez por nos acolher no seu espaço, né? Obrigado ao Renato, que é o diretor da Estúdio Corp, que nos acolhe com muito carinho aqui nas nossas reuniões, aqui nos nossos bate-papos, né? E até a próxima, tá bom? Vamos ficar Tchau. com o vídeo. Até. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam. Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano.
Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo, que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo, que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje, está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente, se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates, palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível, na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE.